Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No final do mês passado, a CETRA apresentou um sistema de reconhecimento facial que será implantado nos ônibus aqui de Juiz de Fora. Depois de um estudo, a Secretaria identificou diversas fraudes cometidas por pessoas que possuem aquele cartão para usar o transporte público de forma gratuita. Esse é algo bem curioso, né, de estar implantando no transporte público de Juiz de Fora. Eu queria saber se antes as pessoas elas vão ser cadastradas, vocês vão fazer a leitura facial delas antes? Como vai funcionar isso? No momento em que a pessoa faz o cartão que tem o direito à gratuidade, ela já é fotografada. Então a gente já tem o cadastro fotográfico de todos os beneficiários do transporte coletivo. Então quem tem a gratuidade já tem a foto lá presente. O que a gente faz? No momento em que a pessoa entra no ônibus, uma sequência de fotos é batida por um equipamento que está em cima do validador, que é onde a gente encosta o cartão para poder fazer a passagem pela roleta. Então ali tem uma câmera e essa câmera vai captando essas imagens. Posteriormente, essas informações são cruzadas com o cadastro e a gente valida se a pessoa que está utilizando o cartão é a mesma que tem o direito à gratuidade. A gente tomou essa iniciativa, partiu até das empresas de ônibus, no momento em que o crescimento da gratuidade foi muito acima da média anterior, nos anos de 2016 e 2015, e a gente começou a perceber que estava havendo um abuso e esse cartão de gratuidade estava sendo utilizado por pessoas que não deveriam estar utilizando aquele cartão. Para isso a gente precisava de uma forma precisa de avaliação e que pudesse garantir ao cidadão que tem o direito, o benefício contínuo da gratuidade. Automaticamente, né, coloca o cartão, se é gratuito, ele é fotografado. Então... Todas as pessoas são fotografadas. Ah, sim. Ele só cruza a informação quando utiliza-se um cartão de gratuidade. Entendi. Então, a pessoa, por exemplo, eu não tenho direito à gratuidade. Bate a foto, como eu não passei o cartão de gratuidade, aquela foto é automaticamente descartada. Né? Aí eu cruzei a roleta utilizando um cartão de gratuidade, vai ver, olha, o Rodrigo não tem direito à gratuidade, vê de quem é o cartão que eu estou utilizando e aí encaminha essa informação para o Sinturb. Lá eles têm uma equipe que valida essa informação, onde até mais de 50% das feições da pessoa não foram reconhecidas com a foto que está lá arquivada. Então, a partir daí, tem uma avaliação manual e os técnicos do Sinturb validam essa informação. A pessoa é convidada a se apresentar ao Sinturb, justificar o porquê que aquele cartão... A pessoa pode ter perdido o cartão e alguém está utilizando indevidamente. Então, é até uma segurança para essa pessoa, para que ela não tenha o seu direito usado por um terceiro. Mas existe uma coisa, quando a pessoa coloca o cartão, aparece, por exemplo, idoso, aparece inclusive a idade e a data de aniversário dele, porque é onde o cartão é validado. Aí a pessoa lá, o trocador, não toma atitude nenhuma. Por exemplo, uma pessoa, um cartão de 70 anos e um menino de 15, vamos supor. Seria isso? Seria isso, Zé Luiz. Agora, hoje em dia, a gente está vivendo aí um crescimento de intolerância para diversas coisas. Né? Então, o trocador acabava ficando vulnerável no momento em que, dentro do ônibus, ele tinha que impedir o cidadão de prosseguir com aquela fraude. Então, por que você está avaliando isso? Começava uma discussão, a gente já presenciou brigas através do sistema de câmeras dos ônibus, a gente já presenciou brigas por conta da tentativa de evitar a fraude. Então, o que a gente quis fazer? Despersonificar a fiscalização, não é o cobrador que está ali sendo a pessoa que está... Impedido, né? O sistema agora. O bem e o mal, né? Então, nós temos aí um sistema automatizado, com bastante acuracidade, que permite que a gente faça essa avaliação. Bem, e aí a pessoa foi chamada lá. Então não tem, pode falar, perdi o cartão e tudo, mas aconteceu mais de uma vez. Sim, ela tem o cartão bloqueado por 30 dias, a partir do momento que for confirmada
a fraude, ela tem o cartão bloqueado por 30 dias, comparece para poder fazer a sua justificativa e tudo mais, aparece no validador uma notificação, compareça ao Sinturb para esclarecimentos, a pessoa vai lá na sede dos consórcios, faz o esclarecimento, caso ela tenha perdido, então faça um novo cartão e inicia a utilização de um novo cartão. Caso a fraude seja confirmada, aí a gente tem a suspensão inicialmente por 30 dias e depois ela é progressiva, podendo chegar a 180 dias. Rodrigo, a gente está falando sobre o início das aulas hoje, e assim, a implantação desse sistema hoje, e a questão do início das aulas, pode ser que durante o transporte ocorra algum atraso em função dessa nova tecnologia, ou ela já veio sendo treinada e as pessoas podem fazer sem preocupação? Porque às vezes, para não chegar atrasado numa aula, ele tem que pegar um ônibus antes daquele horário, enfim, né? Excelente pergunta, Erickson. A gente está utilizando esse sistema desde maio do ano passado, junho, julho em toda a frota, maio num grupo menor de veículos, e já vem fazendo os testes anualmente. E nesse período eu tenho certeza que ninguém teve nenhum problema de embarque, porque o sistema foi sendo aprimorado e utiliza aí a chamada inteligência artificial. A cada dia que você, beneficiário, passa o seu cartão, ele vai comparando os registros da sua foto, que já ficaram armazenadas no sistema, para evitar que identifique uma falsa fraude, né? O falso positivo, que a gente costuma chamar nos exames. Então, esse critério de embarque e da fotografia não atrasa em nada e não muda em nada a rotina de embarque nos ônibus de Juiz de Fora. E nesse período de teste apareceu muita irregularidade? Muita coisa, Nilza. A gente pôde presenciar, por exemplo, cartão de idosos sendo utilizados por estudantes. A gente pegou, enfim, cartão de pessoas com alguma deficiência e que a pessoa que utilizava não tinha nenhuma deficiência. São várias as fraudes, e que quem é o maior lesado nessa história é o próprio cidadão. Porque o que acontece? Essas fraudes, no final, elas vão diminuir o número de passageiro pagante, e ano que vem, quando for recalcular a tarifa, incide sobre um menor número de pagantes, acaba aumentando a tarifa. Eu perdi a carteirinha, eu faço o boletim de ocorrência, então, para confirmar isso? Pode fazer o boletim de ocorrência, mas antes até do boletim de ocorrência, entrar em contato com o Sinturb e pedir o bloqueio daquele cartão. Tendo o número do cartão, guardando o número do cartão direitinho, a senhora consegue fazer o bloqueio do cartão e evitar que alguém use indevidamente o seu cartão de passe livre. Automaticamente ele é cancelado e é feito outro. A senhora pode fazer então, quem tiver com ele na mão não vai ter como utilizar. Não vai ter como utilizar, né? Vamos supor, nesse novo momento agora da fotometria, né? Vamos supor que a pessoa ela passa e tem algum problema na passagem, ela é impedida de passar por causa do rosto. Aí ela tem alguma outra forma, ela pode pagar a passagem normalmente? Pode. Ela pode fazer o seguinte, está utilizando o cartão, vai ter que embarcar ali, vai viajar, aconteceu de ter o cartão bloqueado. Ela pode ou devolver o cartão para o cobrador, e aí tem a roleta liberada, ou fazer o pagamento em dinheiro para liberar a roleta. E a gente tem falado desse grupo, né, que tem acesso a esse transporte gratuito. O que são essas pessoas? Hoje a gente tem aí as pessoas com deficiência, né, os motoristas e cobradores do serviço de transporte coletivo, a gente tem os idosos, deficientes eu já falei, enfim, é uma série de categorias, até estudantes de escola pública que moram a mais de 1,5 km da escola e que têm uma renda até 3 salários mínimos, que é o cartão Passe Fácil da escola. O bilhete único também vai funcionar com isso? Também. O bilhete único a gente tem para poder validar que a mesma pessoa que fez a primeira viagem está fazendo a segunda viagem. Então também serve para o bilhete único, não só para as gratuidades, e confirma se a pessoa que está utilizando o cartão é a mesma que fez a primeira viagem. Militar paga passagem, não? O militar fardado hoje não paga passagem. A desviando paga, né? A desviando paga. Boa pergunta. Aqui, porque o Luciano estava falando aqui da leitura, né, da íris, como é que é? Digital, né, que você tem uma identidade aqui.
Você falou que, na realidade, é uma leitura facial. Facial. Então, se, por exemplo, eu estou vendo que o Caio de barba, ele tirou uma foto de barba amanhã, e aí ele vai, depois ele passa lá, mas já sem a barba. Pode ser que o cabelo ou a barba influencie nessa leitura facial? Não. Esse sistema, ele utiliza o desenho do rosto da pessoa. Então a gente pega aqui a distância entre os olhos e o nariz, a distância entre o nariz e o queixo, enfim, o tamanho do rosto, se ele é mais redondo, enfim, pega as características que não vão ser alteradas por conta de uma barba, ou por conta de um corte de cabelo. Houve até uma pergunta, o transexual, ele vai estar ali com outra característica física por causa da opção sexual e por causa da peruca, que talvez use, do corte de cabelo, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, porque ele pega exatamente a característica do seu rosto, a característica física de cada pessoa. Mas conheço gente que fez a bariátrica e emagreceu 58 quilos. Pois é. Aí, Deus, ele tem que tratar as exceções como exceção. Essa pessoa do nariz pode dar problema. Até porque com aquele peso anterior ela talvez não passasse nem na catraca. Quero ver se essa maquininha sua é eficiente de uma hora dessa. É possível errar num diagnóstico desse? Sim, erros acontecem, ela não é 100%. Nenhum equipamento é 100% preciso, né? Ele tem aí suas margens de erro. Agora, por isso a gente tem também a validação humana, né? Os técnicos pegam todas as não conformidades, antes de se chamar de fraude, a não conformidade. Então, depois disso, ela é avaliada e aí sim a gente chama a pessoa para esclarecimento. Porque se você punir uma pessoa injustamente, ela pode querer uma indenização por danos morais. Sim, mas antes disso a gente chama a pessoa para esclarecimento. Antes dela ser punida, ela tem o direito a apresentar ali as justificativas. Tem uma data de início do... Ele já está funcionando o sistema desde junho do ano passado e a partir de amanhã, aí a gente já começa a bloquear os cartões. Já passou do período de teste, o período de divulgação também já está sendo feito. Todos os ônibus aí contam com cartazes, panfletos, a gente está distribuindo panfleto também nos veículos, para que as pessoas sejam informadas. Todas as linhas? Todas as linhas. Tem algum projeto da cidade para gratuidade para estudante, de um modo geral, não, né? Olha, toda gratuidade hoje ela deve ser acompanhada de uma fonte de custeio. Sim. Então, é importante a sociedade definir como é que ela quer que se aplique esse recurso. Então, por exemplo, se a gente vai dar gratuidade para o estudante e não houver essa fonte de custeio, quem vai pagar esse preço no final das contas é o trabalhador, porque a passagem vai subir e aí o trabalhador que usa para poder fazer o seu deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa, ele vai ter uma passagem um pouco mais cara. Então, eu sou a favor que a gente discuta fontes alternativas de custeio para o transporte público, seja ela através a sociedade vai destinar, não, esse ano eu quero que invista menos em saúde ou em educação e eu quero destinar esse valor para o transporte coletivo. Então é uma decisão da sociedade. Não tem como fazer criar a gratuidade sem que se indique uma fonte de custeio. Isso está previsto pela Lei 12.587, uma lei federal, que é a Lei de Mobilidade Urbana, promulgada em 2012. Quer dizer, o dono do ônibus não perde nunca. Não, eu acho que ela sai de outro nível, né? Não, mas, Nilson, se você segurar aumento de combustível, aumento de pneu... Não, é difícil, Não é que ele está ganhando, não, mas ele tem as despesas dele. Me corrige aí, porque a planilha é bem extensa. Exatamente. Não existe... Por exemplo, não é que o dono de empresa de ônibus ganha ou perca, porque o sistema é público. O sistema não é das empresas de ônibus. Agora, elas têm um custo para poder rodar aquele sistema. É igual aqui na TV. Se a gente não tiver como ter recurso para poder rodar a TV e a escola, imagina se todos os alunos do Pio 12 tivessem gratuidade. Você não ia ter receita para poder manter a tua escola funcionando. Então, esse sistema, ele precisa de remuneração e a sociedade precisa definir se essa remuneração vai vir da passagem ou se vai arrumar uma outra fonte alternativa de recursos. Precisa explicar isso direitinho, porque as pessoas acham que estudante, né, tem esse direito, tem cidades que dão gratuidade para o estudante. Ele precisa entender que alguém vai pagar por ele. Sim, não é? Sim. Então, na hora que vai para a rua reivindicar, precisa saber dessas coisas. Precisa, é importante. Agora a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A gente já falou sobre educação, infância aqui no nosso programa e a gente não tem como não associar, né, o trânsito, a volta às aulas, nosso programa nessa época do ano, que sempre é discutido. Sempre o que muda, como que as pessoas podem esperar agora o impacto, né, das voltas às aulas? Bom, sempre, principalmente nesse início de período letivo, né, a gente tem um movimento maior de pais levando os alunos às escolas, principalmente as escolas aqui do centro da cidade, onde a gente tem ali Santa Catarina, Jesuítas, Estela, Academia de Comércio. A gente tem aí um número maior de veículos nas vias. A gente tem uma campanha de fiscalização acompanhada da campanha que a gente já faz, né, a travessia das portas de escola, das principais avenidas. E o que a gente pede? A gente pede que haja o respeito à legislação de trânsito, porque aquela paradinha em fila dupla, aquela parada na porta de garagem, isso vai prejudicando e é uma reação em cadeia. Então, um minutinho que você fica ali para poder, em fila dupla, para poder despedir do seu filho, fazer aquele último momento antes dele ir para a escola, está fazendo a retenção de uma fila de uma das faixas de circulação. E às vezes pode ter uma pessoa ali atrás, um médico, por exemplo, que está indo para uma cirurgia. Ele fica retido no trânsito indevidamente por causa de uma paradinha irregular. A porta de garagem, às vezes a pessoa precisa sair para poder trabalhar e a pessoa está lá, ou outra pessoa interrompendo o fluxo dessa porta de garagem com um veículo estacionado para levar a criança à escola. Então, a primeira coisa é o respeito à legislação de trânsito. Segunda coisa, tentar incentivar o deslocamento por transporte coletivo, que utilize a rede de transporte coletivo do município, perdão, que utilize também o serviço de vans escolares, que já é um motivo para poder tirar um veículo de circulação das nossas vias centrais, e os deslocamentos a pé, né? Quem puder levar seu filho a pé, morar próximo à escola, puder levar seu filho a pé na Dar escola, uma carona um para o outro, compartilhar aí essa... Transporte solidário é uma outra alternativa. Está nessa lista aí também despedir do filho em casa de uma vez, para não ter que despedir na porta da escola. A gente tem que lembrar que de vez em quando cai uma árvore no vinho de Rio Branco, né? Outro dia E hoje pela manhã teve um complicador aí, foi a chuva, né? Sim. Aí complicou. Nossa, travou. 2 anos. Aqui, fala aí, complicou. Você estava falando com a gente que tem cidades, modelos aí que tratam o problema da visão infantil com mais seriedade ainda do que nós estamos tratando. Agora, é bom dar uma ideia que esse ano é ano letivo, né? Então, a gente já precisa olhar, porque a criança está começando a precisar. Mas tem um ano eleitoral. Então, está na hora de um vereador assumir esse projeto, né, que não existe em Juiz de Fora, que é a obrigatoriedade do exame ser feito pelo próprio professor quando a criança começa a escolaridade dela. Eu atendo na cidade, São João, né, Pomuceno. E lá, por intermédio com um vereador de lá, né, a gente fez um projeto do teste de acuidade, da obrigatoriedade do teste de acuidade visual nos colégios no início do ano letivo. E passou na Câmara e agora começou a ser feito já começou no ano passado, 2017. Então é interessante, né, que se faça um exame simples que a professora pode fazer dentro da sala de aula com os alunos dela, faz um individualmente, não vai gastar aí mais do que 1 hora e pronto, já solucionou aquele problema daquele ano letivo. Então, cada professor fazer com seus alunos, né, no primeiro dia de aula, né, combina durante aquela semana, é um exame rápido de fazer, mas muito importante, né, porque às vezes a criança não está enxergando de um olho. E tem que ser naquela faixa etária de 3, 4 anos, para ela poder ter o encaminhamento correto. Então, é um projeto muito interessante aí, se algum vereador quiser, né, pleitear aí, poder fazer esse projeto. A Associação dos Cegos se prontificaria a dar um treinamento ao professor, qualquer coisa assim? Exato. Porque o professor pode achar que é uma coisa complicada e não é. E a rede pública também é complicado, né? Entre São João e Juiz de Fora tem uma ampliação muito grande de público-alvo, né? É realmente um teste muito simples, porque tem várias escalas, a professora vai testando um olho da criança, vê até onde ela enxerga. Ela conseguiu enxergar até naquela escala ali, deu 100%. Tampa o outro olho, vê até onde que ela está enxergando. Geralmente tem uns desenhos, às vezes letras, às vezes desenhos também, que a pessoa que até é analfabeta vai conseguir fazer esse exame.
E aí deu dificuldade em um dos olhos, já separa aquela criança, já fala com a mãe, né? Falou, ó, a criança já teve uma dificuldade aqui no teste de acuidade visual. Então é um teste muito simples, fácil, rápido de fazer e muito eficaz. E a gente que tem a Associação do Cego como referência nessa área em Juiz de Fora, com certeza, pode contar com esse apoio, né? Pode contar com apoio. Que ótimo. Vamos botar um vereador desse para Vamos trabalhar ver, aí. né, o projeto se seguir, a gente apoia, não tem problema. Na minha cidade, quando eu era mais jovem, tinha esse teste na escola, que ficava uma figura assim fixada na parede a uma certa distância e realmente as letras iam diminuindo enquanto você tampava um olho, depois tampava o outro. Era um teste que daria para fazer sem gasto nenhum. Né? Você pode pregar uma figura em uma única sala, fazer um rodízio das turmas, né? Para não ter que fazer o mesmo. E esse teste muito simples, ele tem um efeito eficaz. Também o teste de audição, antigamente se fazia, que você faz também individual para ver se a criança está escutando os dois olhos. É importante também, né? É um teste também que já foi feito. Mas esse teste de acuidade visual é muito importante mesmo, porque às vezes um olho da criança, se ela não estiver enxergando, tem que ser tratado naquela faixa etária ali. Doutor Luciano, a gente já se coloca aqui à disposição em nome do governo, apesar de não ser nossa pasta e nem nossa gestão, mas para fazer o contato entre o senhor e a Secretaria de Educação e talvez a Secretaria de Saúde para que esse projeto possa ser avaliado dentro do município. O que a gente fez lá, que seria muito mais prático? Faça uma reunião, vão no auditório, para nenhum professor de cada um, vai um diretor de um colégio e vai lá, a gente explica o teste, uma coisa simples, ela repassa para o professor. Não precisa ir todos os professores daquele colégio. Você imagina a quantidade de escola municipal que tem aqui em Juiz de Fora. Então, agora, se quiser ir todos os professores, tem que arrumar um auditório grande e a gente faz a demonstração, que é uma coisa simples, né? Você fica a 6 metros do exame, a criança fica, o importante é fazer individualmente, mas é rápido, tranquilo de fazer. Então, poderia chamar os diretores, marca-se uma reunião e a gente faz a demonstração e com isso é feito, executado rapidamente e de muita valia. E das escolas particulares também. Eu sou membro também do sindicato das escolas particulares, então a gente já vai providenciar isso e o Colégio Pio XII com certeza já vai convocar aqui o Luciano para sua opção aqui de estar qualificando os nossos professores. Eu queria passar um rápido recado, é que os cursos nossos de eletrônica, informática e segurança do trabalho estão com preços promocionais, as aulas começam hoje. Então aquele aluno que falar que assistiu a mesa de debate, ele vai ter desconto de até 50%, falando isso através da sua pessoa, Caio. Tá? Assistiu o Caio hoje lá na mesa de debate falando que vai ter um desconto de 50% e nós estaremos recebendo vocês. Obrigado. A mesa aqui causando oportunidades, parcerias, né? Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre o Colégio Pio XII, sobre todas essas oportunidades que vão oferecer para você, aluno, esse ano. Nosso programa chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, todo o conhecimento que vocês trouxeram. Muito obrigado. Debatedores, nos vemos na semana que vem. Até segunda. Gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa de casa, a mesa de debates. Você sabe, volta amanhã ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. E essa e outras edições do nosso programa, nosso canal no YouTube, que você pode achar procurando por TV Juiz de Fora. Tem também o aplicativo do Diário Regional, que você não pode esquecer, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.